dia a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo por poder levantar de nossas camas aquecidas, ter o nosso alimento à mesa. E elevando o nosso pensamento ao Cristo, vamos abrir nossos corações para o Evangelho dessa manhã, levando esses ensinamentos para o nosso dia a dia, compartilhando com quem está ao nosso lado, para que consigamos ser pessoas melhores. E fazendo uma vibração especial para a nossa amiga Cris, que vai proferir o Evangelho desta manhã, que ela consiga nos trazer a melhor palavra. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, bom dia então a todos. Então, a gente vai dar continuidade no estudo, do Livro dos Espíritos, e hoje vai ser a continuidade do capítulo 6, sobre a vida espírita, a respeito das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. O bacana do desse livro dos Espíritos, quando a gente lê, além de todo o conteúdo, claro, todo o conhecimento que é apresentado para a gente, é bacana sempre observar a postura de Kardec. Então, o jeito, a curiosidade que ele tinha e a abertura para fazer as perguntas, para querer entender, para querer buscar as respostas de acordo com a sede de conhecimento que ele tinha na época. Então, assim, isso é uma coisa que realmente a gente chama a nossa atenção. Então, às vezes as perguntas, elas são perguntas que, na grande maioria das vezes, a gente nem pensaria, ou seja, mas aquele detalhe, Kardec ele queria saber entender os detalhes, E aí eu estava pensando, que muitas vezes a gente deixa de perguntar alguma coisa por sentir vergonha, ou por achar que o outro vai nos olhar de uma forma negativa, que vai achar que é uma coisa boba, pequena, e a gente acaba se fechando e perdendo a oportunidade de conhecer, de aprofundar os nossos aprendizados, Então, e Kardec, que bom que ele não se ateve a esse movimento, porque assim a gente pode saber um pouquinho mais dessa questão do mundo espiritual, Então, a proposta de hoje não vai ser ler as perguntas e nem responder, porque isso está lá no Livro dos Espíritos, acessível a todo mundo, Mas a ideia qual que é? A gente tentar sintetizar esse conhecimento desse fragmento do capítulo que ele dividiu em 3 partes. Então, basicamente, o primeiro grupo, que Kardec fez várias perguntas, está relacionado à questão de quais seriam as percepções que o espírito tem. Então, o espírito no mundo espiritual, que tipo de percepção ele tem de existência, de vida? A segunda, que tipo de sensações que o espírito sente quando ele está desencarnado? E como que se dá a percepção e a sensação a respeito do sofrimento para o espírito desencarnado? Então, assim, essa é parte do capítulo, ele fala dessas questões. E aí, então, para estudar essa parte dessa realidade espiritual, vale a pena a gente sempre não esquecer do detalhe que tudo vai depender do grau de evolução do espírito. Então, basicamente, existem aqueles espíritos que são mais apegados, mais densos à matéria, e aqueles que estão mais desprendidos, mais distantes dessa coisa da matéria física. E aí, claro que a percepção e as sensações e a forma de encarar ou de sentir o sofrimento vai mudar de acordo com esse grau evolutivo. Então, a gente sempre faz a semelhança da nossa existência aqui na Terra relacionando um adulto com uma criança. Então, a forma que a criança ela enxerga o mundo, a percepção que ela tem de mundo, as sensações que ela nutre de um mundo, às vezes é diferente da percepção de vida que um adulto tem. Então, assim, porque ele enxerga de uma forma mais ampla, Então, Kardec, ele nesse capítulo está dizendo, que a inteligência ela é um atributo do espírito. Ela não está associada à matéria. A matéria ela é sempre utilizada como uma ferramenta para o atributo que é do espírito. Então, meu espírito vai utilizar o meu cérebro para poder desempenhar e existir aqui. Mas a inteligência em si, ela é do espírito. E esse atributo da inteligência, ele vai sendo desenvolvido de acordo com os estímulos que o espírito vai recebendo dentro das experiências que ele foi vivendo.
Então, quanto menos obstáculos internos, né, maior o domínio da inteligência dentro do espírito. E que tipo de obstáculo? Por exemplo, materialismo, orgulho, vaidade, egoísmo e todas essas coisas internas são os obstáculos que impedem a inteligência de fluir. Então, o espírito ele vai ser mais evoluído quando ele tiver um maior domínio e distanciamento dessas coisas. E quando o espírito ele é mais apegado à matéria, ele vai estar mais envolvido nessa coisa do egoísmo, do orgulho, então menos inteligente ele vai ser. Essa é a proporção para esse capítulo todo. Então, existem espíritos que ainda não abriram mão, né, do apego e da fusão com o egoísmo e com o orgulho. E aí, então, dentro de si vão ter todos esses obstáculos, né? E nesse sentido é aí que a gente observa que Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, se eu opto ou escolho por permanecer apegada àquilo que eu acho que é o certo, as minhas questões, o meu mundinho, aquela coisa toda, eu vou viver e vou criar sofrimentos em cima das situações. Então, até aí a gente começa a desfazer um pouco essa noção de karma que as pessoas criam, né? Ou seja, não é bem assim, né? Então, na grande maioria das vezes, eu mesma acabo construindo uma série de sofrimentos pela minha maneira apegada de existir dentro desse contexto. Então, para fins didáticos, eu vou estar falando apenas de espíritos evoluídos. E por quê? Porque os espíritos que não são evoluídos a gente já sabe como é, né? Então, assim, não nos interessa tanto. E olhar para os espíritos evoluídos, quem sabe não dá aquela sensação de, poxa, olha a gente amanhã. Né? Amanhã não, daqui a alguns milhares de anos, mas assim, é o que a gente vai vir a ser. E eu acho que isso é importante a gente também olhar para esse outro lado, até para se motivar um pouquinho. Então vamos lá, um espírito mais evoluído, né, mais esclarecido, ele tem consciência das experiências que ele viveu. Só que o interessante é a forma que ele usa esse acesso à informação. Então ele carrega essas percepções, né, de tudo que ele recebeu nas vidas dele, e o existir sem o corpo físico faz com que a alma seja mais plena, né, seja mais lúcida e mais consciente. Então, quanto maior o grau de evolução, maior a compreensão dos princípios das coisas. Então, o espírito ele mais evoluído, ele consegue compreender a origem das coisas. A única coisa que está no livro dos espíritos, que eles falam que os espíritos não conseguem compreender, é o momento, o início da existência deles mesmos. Eu acho que isso deve ser um fator mais complexo, né, que fica talvez para um outro momento, né? Mas assim, quanto maior o grau de evolução, né, é como se a gente fizesse mais ou menos a comparação. Quanto mais alto a gente está, maior a nossa compreensão de visão, de vista. Então, se eu estou aqui no chão, eu vejo de um jeito. Se eu estou num prédio de 10 andares, eu tenho uma noção diferente. Se eu estou dentro de um balão, eu tenho uma noção diferente. Se eu estou num avião, é diferente. Se eu estou no espaço, eu vou ter uma visão diferente. Então, essa noção essa abrangência, ela vai mudando conforme o grau evolutivo. Então, a noção, a percepção de tempo é diferente para um espírito evoluído. Para eles não tem definição de épocas ou de datas. Isso quem utiliza é a gente, né? Então, para a gente é importante lá estudar 1700, do ano 1000, ano 1, aquela coisa. A gente se referencia muito por isso. Para eles enxergam o tempo de uma forma muito diferente, porque eles têm uma consciência, né, da existência deles mesmo, que é de milhões de anos, né? Uma coisa assim, seria difícil cronometrar, né? Então, para esses espíritos, a percepção de séculos, que para a gente parece uma coisa absurda, para eles são instantes que se esvaem numa eternidade. Uma coisa assim, tanto faz, né? E é que nem a gente fosse pensar os segundos, se ater a 1 segundo, 2 segundos num dia de 24 horas. É pequeno demais. Então, para eles também, o atributo da justiça é totalmente diferente, o que eles consideram como justiça. A capacidade de discernimento, de julgamento, né, de compreensão das coisas é muito mais ampla do que a nossa. Então, o conceito, né, o conceito de julgamento e a expressão do julgamento automaticamente também vai ser diferente. Mais madura, mais justa, mais amorosa, mais pacífica, mais harmonizada com as leis divinas. Muito diferente do nosso conceito. Outra característica que difere eles da gente, né, é a maneira de acessar as informações que passaram. Né? Isso daí, nesse caso, já seria para qualquer espírito desencarnado. Então, sem a roupagem física, o acesso às lembranças é mais fácil. Né? Porque a gente tem que pensar que as memórias, elas também fazem parte do espírito.
Então aqui a gente tem um corpo físico que limita e ele meio que cria, né, como as bordas, né, de um rio, né, ele define, ele delimita a forma que a gente pode acessar as nossas memórias. Sem essa parte física, o espírito está solto, ele não tem essa coisa que delimita, que diminui, né, a capacidade de acesso à informação. Então o espírito desencarnado ele consegue acessar muito mais fácil as lembranças da vida dele, de outras existências. Então assim, só que aí que a gente olha e fala, né, a maneira que o espírito ele utiliza essa informação muda. Então para um espírito evoluído, ele não vai ficar acessando informações, ele olha tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele teve, as experiências que ele viveu, e ele vai enxergar de uma compreensão de que foi necessário, talvez ele compreende os movimentos que ele teve, mas ele já entende o processo de mudança. E ao mesmo tempo, por ele já ter vivido tudo aquilo, ele vai olhar com mais respeito, tolerância e paciência aqueles outros que estão vivendo aquilo que ele já viveu um dia. Então, um espírito mais apegado, ele vai ficar lá na lamúria, no ressentimento, na mágoa, na culpa, e fica lá naquele sofrimento, o que eu fiz, por que eu fiz, olha como eu sou ruim. Um espírito evoluído não, ele sai desse processo do vitimismo, né, e do autoflagelamento para olhar de uma forma mais ampla e mais humana para todas as existências, né? Um espírito evoluído, ele consegue entrever o futuro, né, como se fosse o próprio presente, está lá no Livro dos Espíritos, né? Só que eles não possuem permissão para revelar isso, né? E aí fica aquela dica, né? Porque às vezes a gente vê esses cartazes de médiuns dizendo que fala o futuro, que faz isso. Olha, espíritos zombeteiros também faz isso, tá? Espíritos evoluídos não fazem, eles nunca vão falar o que vai acontecer, entende? Porque eles sabem que isso vai influenciar no livre-arbítrio individual. E o processo de aprendizado é do indivíduo, né? Não adianta eu facilitar o processo, eu até posso tentar facilitar algumas coisas para o meu filho, mas é ele que vai ter que vivenciar as experiências dele, né? Então assim, existem os limites de ação, né? Então conforme a gente aprende na doutrina, quanto mais próximo de Deus o espírito está, no quesito evoluído, né, de evolução, maior a compreensão de futuro. Ou seja, então assim, aí eu fico pensando, né, nas dimensões e nos graus de evolução que existem, né? O nosso maior modelo é Jesus, né? Agora existem aqueles que estão também adiantados, né? Que estão, é uma coisa que é difícil de imaginar, né? Mas enfim, após a morte, a alma ela consegue ver e até mesmo sentir as migrações passadas que ela teve, né? Mas ela não pode ver o que Deus reserva ou prepara para ela. Então assim, é interessante entender que existe um limite, né? Para ver o que Deus prepara para nós, está no Livro dos Espíritos, a alma deve estar muito mais integrada nele. E isso apenas ocorre após inúmeras existências, né? Ou seja, não é para a gente, tá? Então, porém, nenhum espírito vai chegar à perfeição absoluta igual a Deus. Isso já foi dito em outros capítulos, né? Ou seja, nenhum espírito vai ter o conhecimento completo, pleno, inteiro do futuro como Deus. Isso é só Deus mesmo. Então, outra diferença, né, dos espíritos evoluídos é que eles veem Deus e o compreendem, né? Espírito evoluído mesmo, né? Então, enquanto os outros espíritos mais pequenos, eles podem sentir e adivinhar a sua existência, que é o nosso caso. Então, por exemplo, né, quanto mais todo espírito, né, dentro de si, ele carrega no íntimo a sensação da soberania de Deus. Todo mundo, todo espírito, por mais trevoso, por mais assim, ele sente dentro dele essa soberania, né? Então, quando algo não deve ser dito, quando algo não deve ser feito, algo dentro do íntimo ressoa, dando esse sinal de que, olha, não faz isso, entende? Ou seja, essa sensação, que é o que a gente chama de intuição, todo ser humano tem. Então, encarnado ou desencarnado, é sempre um sinal de alerta que a gente está ultrapassando um ponto, um limite. É que na maioria das vezes, quanto mais denso a gente passa por cima desse sinal, né, fingindo que não sentiu, que não percebeu, fica uma coisa mais inconsciente, mas o sinal ele está lá. Então todos nós somos feitos com esse lembrete de aviso, né? Da mesma forma que todos nós encarnados, a gente tem a intuição de que a gente não deve fazer algo, falar algo, ir em algum lugar. A gente sente aquele momento que a gente tem que parar, né? E quando a gente começa a respeitar essa intuição, isso vai ficando cada vez mais consciente dentro da gente, né? A gente vai vivendo de um jeito um pouquinho diferente.
Aí, em relação à percepção visual, né, a questão do enxergar, os espíritos, eles não precisam de luz externa, eles enxergam, né, porque eles veem por si mesmo. Então é assim, o espírito ele se transporta também com a rapidez do pensamento, né? Então é ele pensar, ele se transporta. Claro, quanto maior o grau de evolução, maior a facilidade desse processo, óbvio, né? E o pensamento ele irradia, né? Então o que acontece? Um espírito ele pode se dirigir para vários pontos diferentes de um orbe apenas com a questão do pensamento. Quanto mais puro ele for, né, mais a visão dele ela é ampla, né, enquanto que o espírito superior ele consegue abarcar um conjunto mais amplo e complexo de informação. É basicamente assim, a faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade que é inerente da natureza deles e reside no todo. Aqui, enquanto encarnado, a gente precisa dos olhos para poder ver algo, né? Da mesma forma que a gente precisa da luz, né, que ela resida em todas as partes daquilo que está luminoso para a gente poder enxergar. A visão dos espíritos evoluídos é como se fosse uma espécie de uma lucidez universal no todo. Tá? Então ele se estende a tudo, envolve o tempo, o espaço, as coisas, né, ou seja, trevas, falta de luz, de claridade, para eles não importa, eles conseguem sentir, perceber e ter essa percepção de absolutamente tudo que está acontecendo. Né? Então a gente precisa da luz, sem a luz a gente fica no escuro. Já um espírito evoluído, ele enxerga independente disso, porque é um atributo próprio. Né? Então é como se eles conseguissem, o que a gente chama de visão para um espírito, esse seria a capacidade de abstração. Né? Eles conseguem abstrair a realidade com facilidade. Né? Então, por isso que a visão de um espírito evoluído, ela consegue penetrar em todos os lugares, em todas as coisas. Então, às vezes a gente até fala no popular, né, que eles enxergam o nosso íntimo, né, e é verdade, eles enxergam, mas não com a visão, né, eles enxergam com a sensação, né, então eu acho que seria muito mais um aspecto vibracional, né, do que realmente a forma em si. Então eles enxergam, entre aspas, né, a intenção que a gente tem, nossas formas de pensamento, né, ou seja, eles enxergam esse movimento, né, e nos amam do mesmo jeito. Então, em relação à capacidade auditiva, é semelhante à questão visual. Né? Quanto maior o grau de evolução, maior a capacidade de perceber a questão de escuta. Né? Então a gente compreende, né, que nós encarnados, a gente precisa dos órgãos dos sentidos para poder receber esses estímulos e poder fazer toda essa leitura. Né? Já o espírito evoluído, ele tem um domínio desses atributos, né, do espírito. Então eles independem dos órgãos para poder ter as sensações de tudo. Né? Então não tem um órgão localizado que desempenhe a função de ouvir, de ver e sentir. Então tudo, eles vão sempre reagir aos estímulos que chegam até eles. E ainda tem o domínio, né, que os espíritos evoluídos têm sobre tudo isso. Então, sobre essas capacidades de percepção. Então, por exemplo, um espírito evoluído, ele consegue escolher se ele quer ou se ele não quer ouvir alguma coisa. Ele tem um domínio disso. Né? Diferente da gente, que aonde a gente estiver, a gente vai ouvir aquilo que está sendo dito. Então, a gente ainda é muito pequeno e não consegue lidar direito com essas funções. Né? E aí Kardec ele pergunta, os espíritos são sensíveis à música? Né? E aí a resposta é bem curiosa, né? Porque os espíritos eles falam, né? O que vocês chamam de música? Isso que vocês têm? E aí fazendo um adendo, né? Esse livro, essa versão, né? A segunda versão do Livro dos Espíritos, ela foi publicada em 1860. Né? Aí para a gente ter uma noção de quem eram as pessoas entre 1800 e 1860, a gente vai encontrar Chopin, Paganini, Liszt, né, Wagner, né? E aí você olha e fala, os espíritos falaram, então, isso, né, ou seja, essas coisas vocês chamam de, não desmerecendo as obras desses autores, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas o que os espíritos quiseram dizer é que existem melodias, existem músicas, que eles chamam de celestes, que não existem comparações com o que a gente tem aqui, né? Isso em 1800. Que eles não nos ouçam agora em 2021, né? Mas, né, ou seja, eles são sensíveis à música? São. Né? Ou seja, a melodias, aí a gente fica imaginando, o que será que a gente ainda vai ouvir
daqui para frente, né? Ou seja, nessa questão. Aí Kardec pergunta, os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? Aí os espíritos falam, sim, né? As belezas das naturezas dos globos são muito diferentes, né? E vocês, né, nós ainda estamos muito longe de conhecer essas belezas. Aí ele fala que existem níveis de sensibilidade, né, para que o espírito desenvolve, para desenvolver uma aptidão para apreciar, né, e para compreender essas belezas de naturezas que são diferenciadas. Então ele fala, né, para alguns espíritos elevados existem belezas no conjunto, né, que se apaga, por assim dizer, a beleza do detalhe. Isso é uma coisa curiosa de imaginar, né, a forma que eles enxergam. E aí, por fim, né, nesse capítulo 6 ainda, né, ele aborda o tema sobre o sofrimento, né, sobre o ponto de percepção do espírito, como que o espírito percebe o sofrimento. E aí ele fala, né, então, que os espíritos desencarnados, eles conhecem os nossos sofrimentos materiais porque eles já passaram por tudo isso, né? Então a dor, a fome, o frio, né, assim, o desespero em relação às coisas da matéria, aquela coisa de como vai, da moradia, da segurança, ou seja, todo espírito já passou por essa situação, então eles entendem esse movimento que a gente vive, né? Só que assim, o espírito, essas impressões, elas são gravadas no espírito. Então a impressão da fome, da dor, do sofrimento, da tristeza, do medo, são marcas registradas no espírito. Elas não estão na matéria. Isso que é importante a gente entender. Então, eles não precisam ter os órgãos para lembrar disso tudo e para acessar essas impressões. Então, quanto mais evoluído o espírito fica, mais distante dessas impressões ele está também. Então ele fala, a fadiga, né, o cansaço, também não é igual ao nosso cansaço. Então assim, a gente pensa que o dormir é uma necessidade do corpo físico, para manter o equilíbrio, a harmonia do corpo. Então assim, essa parte da homeostase, ela é feita quando a gente dorme. Então por isso que a gente sente a necessidade do sono. Já um espírito, ele não tem a manutenção do corpo físico, então ele não tem essa necessidade do tempo de dormir. Os maiores, né? Então assim, não precisam de sono restaurador. Então, para esses espíritos, o que seria o repouso? O que seria o descanso? Está relacionado mais a pequenas pausas das atividades que eles exercem. Então, assim, é como se eles pudessem, de tempos em tempos, sentissem a necessidade de se distanciar um pouco daquelas atividades mais intelectuais e morais que eles exercem. E aí eles falam também, e quanto maior o grau de evolução dos espíritos, menor a necessidade de descanso eles vão ter. Então a gente percebe que essa forma de existir muda com o passar da maturidade da consciência. Então a fadiga, né, resumindo, também está mais associada ao tamanho do espírito. Então assim, quanto menor ele é, maior a necessidade de descansar ele vai ter. Então, basicamente, para o espírito, o sofrimento está atrelado às angústias morais e não ao sofrimento físico. Então, o que sofre um espírito desencarnado? Do aspecto moral. Ele sofre dos conflitos que ele carrega, das impressões que ele gravou dentro de si. E pode, dependendo do conteúdo, do contexto moral, ele pode acessar também a sensação da dor. Da fome, da sede, né? Então de repente ele está sofrendo por um abandono, por uma negligência, por uma traição e acabou morrendo de fome. Então ele vai falar da fome, só que é uma fome por causa da dor, da traição, do abandono, da negligência. Então são esses conteúdos que causam o sofrimento do espírito, né? Então ele sofre pelas memórias traumáticas que eles carregam e não mais pela sensação do corpo. Tanto que conversando com os espíritos, quando a gente vai mudando esse padrão de pensamento, essa coisa mental, a sensação que eles carregam de dor também se dissolve. Né? A sensação de não ter um meio se dissolve, ou seja, porque não existe, né? Afinal é um corpo espiritual. Então assim, a gente vai entendendo o que? Cada vez mais no Livro dos Espíritos, que tudo depende do grau de maturidade, né? Tudo, né? Do grau da consciência desperta que a gente tem. Então a nossa essência, ela é espiritual. E o problema é que quando a gente está encarnado, a gente esquece disso. E a gente se mistura com essa casca. A gente se mistura com as coisas que estão ao nosso redor.
E a gente se conceitua em cima disso. Então, quando a gente começa a pensar que como ser espiritual, a gente já fez essa passagem do encarnar, desencarnar aí algumas centenas de milhares de vezes, a gente vai vendo que o ser espiritual ele vê isso com muita natureza, muita naturalidade. Né? Só que aqui a gente fica tentando se agarrar a essas células, né? Querendo viver 120 anos, aquela coisa assim do tipo, e não vai dar certo. Né? E isso gera sofrimento para a gente mesmo. Né? Então, assim, a ideia é entender sempre essa questão de que essa jornada do ir e vir para o espírito não é novidade. Né? Então, assim, a gente não lembra pela nossa conexão, pela nossa fantasia, né? De apego ao concreto e ao material. E é isso que a gente chama de personalidade, porque o espírito que eu sou não é essa personalidade, essa identidade que hoje eu tenho, porque até isso vai ser transitório. Né? Então, assim, a gente ter um pouquinho mais dessa consciência e trazer um pouco mais dessa lembrança daquilo que a gente é como essência para o dia a dia, seria uma forma diferente de, pelo menos a gente teria menos problemas, ou se apegaria menos aos problemas. Né? Então, essa está sendo a proposta, né, desses encontros de domingo, entender um pouquinho mais para fazer a gente refletir e se assumir mais como espíritos encarnados, mas espíritos. Né? Então, domingo que vem a gente continua ainda no capítulo 6, né? Daí é o Fábio que está falando, né, uma pergunta só, né? Mas assim, é o suficiente para o Evangelho inteiro. É o resumão do capítulo 6. Né? Então, é isso. Então a gente vai agradecendo essa oportunidade de conhecer, de ter acesso à informação e de poder ter uma opção de viver a vida de uma forma diferente. A gente agradece a nossa existência física, a todos aqueles que estão ao nosso redor, a todas as experiências de vida que nos fazem crescer e principalmente a gente agradece a toda a proteção, todo o amparo, todo o cuidado que a gente recebe todo dia. E pedimos então, Pai, que a gente consiga manter o nosso coração conectado em Ti, conectado aos nossos mentores, esses anjos da guarda, para que a gente possa extrair o melhor, sempre para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor também. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.